Paz seja convosco, é dia de resumo da lição, o sacrifício da adoração, a lição que vai ser aplicada neste sábado, dia 27/6/2026. E para isso a gente vai acessar o site da página do canal, que é do sacrifício da adoração. Aí a arte de pregar o canal, arte de pregar palavra, tudo junto, letra minúscula, .blogspot.com. Você tem o acesso também à lição sacrifício da adoração, e a gente vai estar acompanhando essa lição. E vamos estar dando uma olhada o que está dizendo a lição aqui. Com outras palavras, com outro entendimento, temos aí a introdução narrativa. Ó, imagine sábado ou domingo, né? Porque tem gente que vai no domingo. Aqui está falando para outras igrejas, está falando para outras pessoas. Mas imagine qualquer dia que você vai na igreja pela manhã. A igreja está cheia, o grupo de louvor canta, as pessoas levantam as mãos, algumas choram, outras oram em silêncio, tudo parece perfeito, mas ao sair do culto, alguém ignora o que era um necessitado na porta, trata mal a própria família, ou vive durante a semana sem qualquer compromisso com Deus. Será que isso é adoração? Então adiantou ir na igreja? A Bíblia responde que não. Desde Gênesis até Apocalipse aprendemos que Deus nunca esteve interessado apenas em cerimônias. Ele sempre procurou pessoas cuja adoração estivesse totalmente rendida a ele. Quando Abraão caminhou 3 dias em direção ao Monte Moriá, não havia músicos nem multidão. Havia apenas um pai, um filho, lenha e fogo e uma decisão difícil. Confiar em Deus acima de tudo. Quando Davi declarou que não ofereceria ao Senhor um sacrifício que não lhe custasse nada, ele mostrou que a verdadeira adoração exige entrega. É o exemplo de 2 Samuel 24:24. Quando Jesus entregou sua própria vida na cruz, revelou o maior exemplo de obediência e amor ao Pai. A adoração verdadeira não começa numa canção, começa com o coração disposto a obedecer. Cantar é importante, mas Deus procura muito mais do que vozes afinadas, ele procura vidas transformadas. É exatamente isso que estudaremos nessa lição. E até pergunta: que tipo de sacrifício agrada a Deus? Hebreus 13, do 15 a 16. Vamos lá, a leitura diz assim, ó: portanto, oferecemos sempre por ele a Deus o sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então a gente já aprendeu no decorrer das outras lições que bondade a gente pode adquirir, ser uma pessoa boa, mas benigno, beneficente, é o efetuar, ou seja, não ser ouvinte apenas da palavra, mas o praticador, aquele que pratica a palavra. A carta dos Hebreus foi escrita para cristãos que conheciam profundamente o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Durante séculos, bois, cordeiros, cabritos eram apresentados no altar como parte da adoração. Contudo, esses sacrifícios eram figuras que apontavam para Cristo. Depois do sacrifício perfeito de Jesus, não há mais necessidade de oferecer animais, pois ele realizou uma obra completa e suficiente para a redenção do ser humano. E aí, Hebreus 10, capítulo 10, verso 10 a 14. Isso não significa que os sacrifícios acabaram. Eles apenas mudaram a natureza. Agora Deus continua esperando sacrifícios, porém espirituais. Não é mais físico, é algo que você entrega, é uma atitude, um compromisso. Os primeiros deles é o sacrifício de louvor. Louvar não depende das circunstâncias. É reconhecer que Deus é o mesmo quando a vida parece difícil, já perdeu filhos, filhas, saúde, mas declarou: o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Lá em Jó capítulo 1, verso 21. Este é um verdadeiro sacrifício de louvor. O segundo é a beneficência. O cristão demonstra a sua adoração quando reparte seus recursos, seu tempo e sua atenção com aqueles que necessitam. Deus nunca separou a adoração de amor ao próximo. Quem canta para Deus, mas despreza o irmão, ainda não compreendeu a essência da adoração bíblica. A primeira referência é complementar. Salmo 51, 16 e 17. Porque não te compraze de sacrifício. Deus não gosta de sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Deus não gosta, não tem prazer em holocaustos.
Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. A aplicação para o dia de hoje é: depois do pecado com Batseba, Davi compreendeu que Deus desejava mais do que cerimônias religiosas, ele queria obediência. O altar é mais importante, é o coração, o que você deseja no teu coração. Podemos impressionar pessoas com religiosidade, mas somente Deus conhece as nossas intenções. Oséias capítulo 6, verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, conhecer a Deus mais que holocaustos. E aplicação, Israel continuava oferecendo sacrifícios, porém vivia em injustiça. Deus mostra que prefere coração misericordioso a uma religião apenas exterior. A adoração verdadeira sempre produz transformação no caráter. Ou seja, você pode oferecer o culto a Deus racional, ir lá para a igreja, oferecer o seu culto para Deus, mas Deus conhece a intenção do nosso coração. Se a intenção do nosso coração não é boa, não adianta do nosso exterior estar cantando, estar louvando, pulando, saltitando, mas o nosso interior deseja algo diferente do que é estar ali. E ao sair do culto, a gente muda nosso comportamento. A gente tem uma mudança de comportamento, a gente não tem misericórdia com o próximo, a gente rejeita os preceitos mais básicos da fé. Então isso não serviu como adoração. E na igreja você teve compromisso com alguma coisa, com alguém, com o homem, mas não teve compromisso com Deus, porque Deus conhecia o intuito do seu coração, e o intuito do coração não era estar ali. E é difícil isso, não é algo fácil, talvez seja fácil. É aquele ditado que diz, é fácil falar, e é fácil de dizer. Na hora que a gente coloca na prática, a gente vê o quanto é difícil manter ali num padrão de adoração verdadeiro. Mas a gente tem que buscar isso, a gente tem que chegar lá. A palavra hebraica aqui é zevar. Zevar. Sacrifício, uma oferta no Antigo Testamento que descreve a oferta apresentada ao Senhor como uma expressão de adoração e comunhão ou gratidão. A palavra grega é tsiá. A palavra tsiá é sacrifício, oferta no Novo Testamento. Essa palavra passa a ser aplicada à vida do cristão, indicando uma entrega voluntária, você ser voluntário, por vontade própria. Ou seja, quando você vai fazer um serviço voluntário, você não espera receber algo em troca, porque é voluntário. Você foi lá de livre e espontânea vontade. Quando a gente vê uma vaga e lá está dizendo, ó, serviço voluntário, ou seja, você não vai ser remunerado por esse serviço, você não vai receber nada por esse serviço. Então, essa palavra ticiá do grego representa isso, uma oferta, um serviço voluntário, ao qual você não está procurando receber algo em troca. Para daí sim receber uma recompensa. Parece contraditório, mas não é, porque Deus é bondoso. E por isso, mesmo que você saiba que está fazendo um serviço voluntário, ao qual você não vai ser recompensado para com isso, você vai mesmo assim receber uma bênção do Senhor, porque o Senhor é misericordioso e é bondoso. É o caráter de Deus isso. Não tem nada a ver que eu vou fazer algo e Deus vai se tornar automaticamente obrigado a pagar um salário para mim. Mas significa que eu estou fazendo um serviço voluntário, de livre e espontânea vontade. Aqui vamos falar um pouco do historiador judeu Flávio Joséfo. E relata nas grandes festas em Jerusalém, milhares de animais eram sacrificados no templo. Esse cenário ajuda a compreender o impacto da mensagem de Hebreus. Cristo ofereceu um sacrifício único e definitivo, substituindo o sistema de Levítico por uma nova aliança baseada em uma só obra perfeita. E Charles Spurgeon diz, o louvor é a linhagem do céu, a linguagem do céu, o louvor. Quanto mais aprendemos essa linguagem da terra, na terra, mais preparados para estarmos na eternidade. Uma linguagem do céu, a qual a gente aprende na terra, quanto mais aprendemos ela na terra, mais próximos da eternidade. Então, os judeus no passado, e até hoje, eles fazem sacrifícios, não fazem no dia de hoje porque não podem, porque não tem o templo para isso, e tem uma confusão, religiões ali que circundam a Israel e impossibilitam essa construção do terceiro templo, e também tem o fato da novilha vermelha, que eles estão procurando, que precisa, para construir, fazer a água purificadora, precisa dessa novilha vermelha, ela não pode ter defeito. E é muito raro de encontrar essa novilha vermelha. Se tiver um pelo branco, uma cor diferente, eles não aceitam. Tem que ser perfeita, e tem que ser de 3 anos, enfim. Tem um outro vídeo que eu vou postar aí falando um resumo dessa novilha vermelha que os judeus estão procurando, porque eles acreditam ainda que tem esse sacrifício
os animais para perdão dos pecados, para se purificar dos pecados, para purificar o templo, para o sacerdócio, todos acreditam isso, mas que o Senhor Jesus completou tudo isso porque ele é o nosso sumo sacerdote. A aplicação prática para nós é: a adoração deve ser contínua, deve continuar quando termina o culto. Somos generosos com o nosso tempo, recursos, louvamos apenas quando tudo vai bem. Em nossa vida, confirma as palavras que cantamos. Essas são reflexões para nós. E para a classe, a gente pode perguntar qual a diferença entre cantar e adorar, o que significa oferecer um sacrifício de louvor nos dias difíceis. Como a generosidade demonstra essa adoração. Existe alguma área da nossa vida que estamos oferecendo apenas uma aparência de devoção? E como Hebreus capítulo 13, verso 15 a 16 muda a nossa compreensão no estudo, no culto cristão. E a conclusão é essa: o Novo Testamento, ele ensina a adoração, que não está restrita ao templo e nem ao momento do culto. Cada atitude de gratidão, cada ato de amor ao próximo e cada decisão de obedecer a Deus torna-se um sacrifício espiritual, agradável ao Senhor. O verdadeiro adorador oferece não apenas palavras vazias, mas a própria vida, reconhecimento que Cristo já realizou o sacrifício perfeito, definitivo na cruz. E a gente vai ali para a pergunta 2, que vai dizer assim: o que é visto como sacrifício de adoração? O texto base vai dar referência ao nosso corpo vivo como sacrifício vivo de adoração, oferecendo o nosso corpo, oferecendo o nosso culto racional. Rogo-vos, para os irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Imagine um sacerdote lá no Antigo Testamento conduzindo um cordeiro até o altar. Depois de examinar o animal, ele entregava completamente a Deus o sacrifício, não voltava para casa, pertencia inteiramente ao Senhor. Paulo usa essa imagem para ensinar uma grande verdade hoje. Deus não pede que coloquemos um animal sobre o altar, mas que coloquemos a nossa própria vida. A nossa vida é aquele boi, aquele animal que está sendo ofertado. A diferença é que o cristão é um sacrifício vivo. Deus não pede a nossa morte. Ele quer que você oferte a sua morte para o mundo. É uma morte metafórica. É uma morte para as suas vontades. É uma morte para os seus desejos. É um negar-se a si mesmo. O cerne do Evangelho, capítulo de Lucas, capítulo 9, verso 23. E a diferença é que o cristão é um sacrifício vivo. Todos os dias ele sobe ao altar para renovar a sua entrega. É uma renovação de votos, um casamento. Você renova os votos a cada dia de culto, suas escolhas e sua obediência. A verdadeira adoração não acontece apenas aos sábados, aos domingos, mas em cada decisão tomada durante a semana. Romanos 12 marca uma mudança importante na carta. Nos 11 primeiros capítulos, Paulo representa as grandes doutrinas da salvação, o pecado, a graça, a justificação, a santificação, a misericórdia de Deus. A partir do capítulo 12, ele mostra como essas verdades devem transformar a nossa vida cristã. A expressão rogo pode indicar a obediência a uma resposta à graça. Não servimos a Deus para sermos salvos, mas servimos porque já fomos alcançados por sua misericórdia. E Paulo utiliza 3 características para esse sacrifício: o sacrifício vivo, o sacrifício santo, que é separado, e o sacrifício agradável. E aí você pode ler o arquivo e tem uma referência em 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, é melhor atender melhor do que a gordura dos carneiros. Ou seja, é que nem aquele ditado que diz é melhor prevenir do que remediar. O remediar é significativamente o significado de tomar muitos remédios. É melhor você tomar uma prevenção contra uma doença do que você ter que se sacrificar, do que você ter que remediar comprando vários remédios para tratar aquela doença que você podia evitá-la. Então, basicamente, isso que está dizendo o texto. É melhor você obedecer do que estar oferecendo um sacrifício para que Deus te perdoe daquele pecado que você cometeu. Basicamente, segue o mesmo significado daquele ditado.
é melhor prevenir do que remediar, porque se você previne uma doença, você não terá que tomar remédios, nem gastar com aqueles remédios. Exatamente a ordem e a discussão que estamos tendo aqui em Samuel, capítulo 15, 22. Tem Filipenses, capítulo 2, 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, fogo e me regozijo com todos vós. Paulo compara a sua própria vida a uma oferta derramada sobre o altar. Seu ministério custou prisões, perseguições, açoites e finalmente sua própria vida. Inclusive vamos estudar esse tema do apóstolo Paulo, que ele desejava ser livre, mas tinha muitas perseguições, açoites, porque ele ofertou a sua própria vida. É algo que estava interligado ao que ele ofertou a Deus. O seu culto racional, o seu corpo como sacrifício vivo. Mesmo assim, se alegrava. Quem adorava verdadeiramente entende que servir a Cristo vale qualquer preço. E aí o centro do evangelho, que eu acabei de citar, Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e siga. Ou seja, esse texto, se a gente for analisar esse texto, a gente vai entrar se alguém quer. Não é se eu obrigo alguém a vir. O texto não diz isso. É se alguém quer. Ou seja, se alguém tem a vontade. É a sua vontade. A sua vontade. Ou seja, é um serviço voluntário. É se alguém quer seguir. E tem um requisito para isso. Se você quer me seguir, negue suas vontades, porque você vai ter que fazer a minha. Porque você quer isso. Se você quer isso, você vai fazer a vontade de Deus. Não é que Deus está te obrigando, mas é que você quer ir. Você quer fazer a vontade de Deus. A renúncia diária das suas vontades. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. E aí vai ter o contexto histórico. Na cultura romana do primeiro século, os altares faziam parte da vida cotidiana. Sacrifícios eram oferecidos aos deuses para obter proteção, prosperidade ou favor político. Quando Paulo fala de sacrifício vivo, seus leitores entenderam a linguagem, né, do altar, mas percebem a grande diferença. Deus não busca animais nem rituais pagãos. Ele deseja uma vida inteira consagrada. Essa transformação destaca os cristãos em meio ao Império Romano, onde a lealdade ao imperador e aos deuses era esperada. A entrega de Cristo, portanto, era um ato de coragem e fidelidade. Ou seja, que o contexto histórico, na Bíblia a gente consegue entender isso, as pessoas fazem isso até no dia de hoje, em outras religiões, sempre querem algo em troca. Nas outras religiões, não é um ato voluntário, não é um ato de adoração voluntária. Na falsa religião, tem sempre que ter algo em troca. Ou seja, as pessoas oferecem algo para receber a prosperidade financeira, bênçãos materiais, prosperidade em qualquer área da vida, relacionamentos. Ou seja, da falsa religião, não é um serviço voluntário. Sempre tem que ter algo em troca. A pessoa quer. A pessoa quer ir fazer aquele ritual. Ela pensa até que é um ato voluntário, ela quer fazer, mas ela deseja receber algo em troca. Então aqui Deus está pedindo, não esperar receber algo em troca. É um serviço voluntário a Deus. A palavra grega aqui é paristeme, traduzido como apresentar. Você se coloca à disposição. Oferecer-se voluntariamente, colocar-se diante de alguém. Estou aqui porque eu quero. Não estou esperando nada em troca. Eu quero conhecer algo. Porque eu sozinho não estou conseguindo. Eu vim conhecer algo melhor. E eu desejo fazer a tua vontade porque eu tenho esperança de ter uma vida melhor. E aí há a confusão, que parece que há uma oferta, uma vida melhor ao lado do Senhor. Mas não. Essa proposta de fazer mesmo quando as coisas não vão bem. Por isso que o cristão sofre perseguições, passa por tempos difíceis, porque não é algo em troca. É lutar por aquilo que você acredita. Não é esperar uma recompensa para este mundo. É esperar uma recompensa para o mundo vindouro. Então parece que, você espera receber algo em troca? Sim, mas você tem que se abster deste mundo, não esperar algo em troca neste mundo. Que muitos entenderam errado quando a vinda de Jesus, por exemplo, os fariseus esperavam
Os próprios discípulos esperavam uma libertação do Império Romano naquele tempo, mas Jesus falava de um reino vindouro. A palavra lógicos, traduzido por racional, espiritual, consciente, inteligente, compatível com a razão. Mas o nosso culto não é vazio nem mecânico. É uma resposta consciente ao amor de Deus. A palavra hebraica é korban, significa oferta, aquilo que é aproximado de Deus. Toda oferta que é aproximada simbolicamente. Ou seja, o que está sendo ofertado, aproximado de Deus, é você. É o seu corpo vivo, o templo vivo do Espírito Santo. E aí aí vamos ter curiosidades bíblicas. Aí a A.W. Tozer, Matthew Henry, a vida do cristão deve ser um altar constante, onde cada ação é um oferecido ao Senhor. Ou seja, a sua vida inteira deve ser o altar, não apenas um momento específico. John Stott, a doutrina cristã nunca termina em conhecimento, apenas ela conduz inevitavelmente à prática. E aí tem aplicações práticas, perguntas para a classe, que você pode estar indo ao acessar ao site. É a pergunta 3. Que exemplo de sacrifício de adoração a Escritura nos dá? O texto base é Gênesis capítulo 22, 1 a 18. Fala justamente sobre a história de Abraão e Isaac, ou seja, uma oferta que foi pedida ao Senhor, e o seu único filho Isaac veio de Sara com Abraão, o filho da promessa, foi pedido ao Senhor, e Abraão, sem questionar, ele saiu. Não tinha um culto, não tinha uma música de fundo, não tinha uma mensagem, ele simplesmente confia no Senhor, que o Senhor ia prover o cordeiro, mas ele foi disposto a obedecer ao Senhor, não importa se era o seu filho que estava em jogo. E o Senhor viu aquela obediência, a sua intenção no teu coração, que não era mentirosa, mas que era capaz de obedecer ao Senhor até o final. Então, por isso que o anjo depois interrompeu que o Senhor Deus viu que o intuito de Abraão era obedecer e literalmente ofertar ao seu filho como sacrifício vivo. Isaac também foi obediente, porque ele também não lutou pela sua vida, ele se entregou. Então temos duas ofertas, a oferta de obediência, de fazer um ato inacreditável, de ofertar seu filho, de matar, de assassinar o seu filho, e Isaac de entregar-se, de deixar, de confiar em Deus, de entregar a sua própria vida. Então a oferta foi de Isaac, foi de Abraão. E isso faz jus a tudo que estamos estudando aqui. De entregar seu corpo como um sacrifício vivo, ou seja, entregar a sua vida. Você morreu para as suas vontades. E literalmente, em alguns casos de mártir, aí a pessoa confiar que ela entrega a sua vida literalmente por amor à palavra de Deus, por amor a Deus. Porque ela é incapaz de negar aquilo que ela acredita. E aí temos ali, vai ter vários textos explicando, aqui vai explicar que é um dos capítulos mais importantes para a gente entender a palavra adorar. Abraão não estava indo cantar, Abraão não estava indo prestar culto, não estava indo participar de uma cerimônia, ele estava indo obedecer a Deus, estava obedecendo a Deus, Deus mandou ele ir e foi. Isso nos ensina que a essência da oração sempre foi obediência. Deus nunca desejou a morte de Isaac. O objetivo era provar e era revelar a profundidade da fé de Abraão, não para Deus. Não é que Abraão estava indo provar para Deus que ele era crente nele, porque Deus já sabe de todas as coisas. Esse exemplo é dado para nós, para a gente ter a dimensão da obediência e da fé de Abraão, para entender o que Deus nos pede hoje. Porque a Bíblia é um manual, não é um manual para Deus. É um manual para o próprio Abraão, porque ele conheceu a magnitude da sua fé, para as gerações futuras, para as gerações vindouras, que aprenderam com a fé de Abraão. E não Jó provando para Deus que, não, Deus, eu acredito mesmo no Senhor, como se Deus tivesse alguma dúvida, que tivesse como provar para Deus. Mas Deus já sabe de todas as coisas, não sabe? Mas a história para gerações futuras, para provar para nós, olha, qual é a magnitude, qual é o grau de perseverança que eu devo ter. E a gente teve nesse manual, chamado Bíblia. Deus já conhecia seu coração, mas Abraão precisava descobrir até onde a sua confiança alcançava. O texto mostra algo extraordinário. Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Exatamente isso ao escritor
ao Hebreus afirma: sua fé estava baseada não nas circunstâncias, mas na fidelidade das promessas divinas. Então, o significado do Monte Moriá, o Monte Moriá, aparentemente, novamente, na história bíblica, segundo depois Salomão construiu o templo exatamente naquela região. E fala lá em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, aonde aí Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. É impressionante perceber que o lugar onde Abraão quase ofereceu seu filho tornou-se local onde milhares de sacrifícios seriam oferecidos apontando para Cristo. Muitos estudiosos entendem que a região do Moriá inclui Monte Calvário, onde Jesus seria crucificado cerca de 2.000 anos depois. Aí fala do Cordeiro Substituto, né? Tem o texto de João, né, capítulo 29, e o texto Hebreus capítulo 11, 17 e 19, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo ele dito, em Isaque será chamado a tua descendência, considerando de Deus, era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Também aí a outra profundidade do sacrifício de Isaque. Aí vários outros textos, outras aplicações, a gente vai entender. Você pode estar lá dando uma olhada. Eu estou resumindo aqui porque está muito grande. E logo mais às 8 da noite tem ali os irmãos na IUAS Brasil fazendo aí o resumo também da lição e novamente amanhã aplicada. E a pergunta 4 é: como podemos oferecer um sacrifício de adoração diariamente? Aí Lucas 9:23. O querer ir, sem força, sem forçar, é o querer ir. Eu quero ir, eu quero oferecer um serviço voluntário ao Senhor. Eu quero ofertar um serviço voluntário, porque o Senhor disse: olha, venha, mas eu não estou prometendo que você vai ser rico, eu não estou prometendo que você vai prosperar aqui nessa terra. É um serviço voluntário. Ou seja, você quer ir, oferece voluntariamente. E a gente já estudou isso em outras, mais ao decorrer da lição lá para trás, mas aqui o necessário a gente focar aqui é negar-se a si mesmo. Negar-se não significa desprezar a própria vida, mas renunciar ao ego como centro da existência. Ou seja, o seu orgulho, o que você deseja, tudo que você quer fazer, você é o centro do seu desejo. O discípulo deixe de perguntar o que eu quero para perguntar o que Deus deseja. Tomar a cruz diariamente, seguir a Cristo. E aí, vamos lá para a pergunta 5 para encerrarmos. Tem as palavras. A palavra aqui do hebraico é derek, derer, ou derer. É bem difícil a pronúncia, mas é caminho, estrada, modo de viver. Ou seja, o seu caminhar, a sua estrada, o seu modo de viver ofertado ao Senhor. Todos os seus caminhos são do Senhor. A sua estrada é o Senhor. O seu modo de viver é o Senhor. E aí tem o fato histórico. Os primeiros cristãos entenderam que literalmente o custo de seguir Jesus durante os séculos I e até o século II, muitos perderam a propriedades, empregos, liberdade até a vida por recusarem adorar o imperador romano. O historiador Eusébio de Cesareia registra que inúmeros cristãos enfrentam perseguições com coragem, preferindo permanecer fiéis a Cristo em vez de negar sua fé. Para eles, tomar a cruz não era uma metáfora distante, mas uma realidade cotidiana. Dietrich Bonhoeffer, quando Cristo chama um homem, convida-os para morrer, para vir e morrer. Morrer não literalmente sempre, mas morrer para suas próprias vontades. E aí vamos para a pergunta número 5. Quais as recompensas Deus promete aos verdadeiros adoradores? Está lá em Hebreus capítulo 11, 6 a 1 e 1 Samuel 2 a 30. Então, o fato do serviço ser voluntário é tipo, você trabalha por um tempo, mas você recebe uma recompensa. O fato de você saber que é um serviço voluntário tira o direito de a gente ficar cobrando a Deus. O ser humano não tem direito de cobrar a Deus.
porque é um serviço que você deve fazer por livre e espontânea vontade. Por isso que é um serviço voluntário, não é um serviço de troca. E aí tem o texto de Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí a gente vai mais para baixo para ver se a gente tem o Salmo 84:11, porque o Senhor Deus é um sol, um escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará algum aos que andam na retidão, na justiça. E aí a gente tem palavra grega. A palavra grega é pistis, significa fé, confiança, fidelidade. Não apenas acreditar intelectualmente, conhecimento, mas viver apoiado nas promessas de Deus. Ou seja, as promessas de Deus é algo que você não vê, é algo que você espera. Assim como Abraão viu ali a proposta de Deus para sacrificar seu filho Isaac, ele confiava que Deus poderia até ressuscitar Isaac dos mortos. Porém, ele não sabia, ele não via, ele confiou, ele esperou. A palavra mistapótodes, aquele que recompensa, galardoador, uma palavra do Novo Testamento em Hebreus, e a palavra hebraica emuná, firmeza, você ser firme naquilo que você acredita, você ser fiel, você ser constante, perseverança. A fé bíblica envolve permanecer firme mesmo em circunstâncias que parecem contrárias, assim como ali Abraão, quando estava indo ofertar o seu filho Isaac. A palavra kabod, ou kavod, traduzido por glória, literalmente significa o peso ou valor, quando Deus afirma: aos que honram, honrarei. Está declarando que dará valor e reconhecimento diante deles aqueles que o reverenciam. E temos o contexto histórico. No texto do tempo do profeta Samuel, os filhos de Eli utilizavam o sacerdócio para benefício próprio. Desrespeitavam as ofertas, exploravam o povo e viviam em pecado. A gente pode ver essa história em 1 Samuel, capítulo 2, 12, 17, capítulo 2, 22. Apesar de exercer funções religiosas, não honravam ao Senhor. E essa história ensinava que Deus não se impressiona com títulos ou posições. O que realmente importa é a fidelidade no coração. E aí, Charles Spurgeon, a recompensa da fé não está apenas no céu. Ele recomeça quando aprendemos a descansar nas promessas de Deus. O homem que coloca Deus acima de tudo descobrirá que Deus está presente em todas as coisas. A W. Tozer. Mateus Henry. Os que honram a Deus podem confiar que Deus nunca serão esquecidos por ele. John Piper. Deus é mais glorificado em nós quando estamos completamente satisfeitos neles. E aí tem a aplicação prática, pergunta para a classe, e a conclusão geral da lição é que, ao longo dessa lição, aprendemos que verdadeiramente a adoração vai muito além de cânticos, cerimônias ou momentos especiais. Dentro da igreja, a adoração bíblica envolve uma vida inteira colocada no altar de Deus. Hebreus nos ensina que nossos lábios e nossas boas obras são sacrifícios agradáveis ao Senhor. Paulo mostra que o sacrifício devemos apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo. Abraão demonstra que adorar é confiar e obedecer mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Jesus ensina que o discípulo deve negar-se a si mesmo e tomar a cruz diariamente. E por fim, Hebreus e Samuel revelam: Deus honra aqueles que o honram e recompensa os que os buscam com fé. A essência da adoração não está apenas no que oferecemos, mas no que somos diante de Deus. O Senhor procura homens e mulheres cujo coração esteja completamente rendido à sua vontade. Então ali, os filhos de Eli, eles queriam se aproveitar, pegavam carne ali, comiam as ofertas, aproveitavam, pediam mais oferta para as pessoas, para daí pegar e comer o sacrifício. O sacrifício é de Deus, mas eu vou pegar, vou comer o sacrifício. Ou seja, eles estavam se aproveitando das pessoas. Primeiro, eles falavam, vamos pedir mais. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Vamos pedir mais oferta para as pessoas, e daí eu vou lá e como essa oferta. Ou seja, estou me aproveitando. Eles tiravam do altar de Deus para benefício próprio. Ou seja, estavam se aproveitando disso.
E essas pessoas se aproveitam, muitas vezes, da fé de algumas pessoas para enriquecer, para ter fama. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que ser de verdade para conquistar a verdadeira adoração. Então essa lição aí vai ser aplicada, uma lição que nos deixa ensino. Você acompanha o site, você acompanha o canal IUAS Brasil no YouTube, toda sexta-feira, online, ao vivo, com os pastores, aplicando a lição. Você pode estar comentando, tirando dúvidas e conhecendo um pouco mais da doutrina da Assembleia dos Santos. Até a próxima.